apertar o botão aqui, vai subir um púlpito aqui, ó. Amém, graças a Deus. Quem é casa de Deus aí diz amém. Amém. Bom que você está aqui. Eu quero, vou tentar ser rápido. Eu acredito que consigo aqui pregar em 30 minutos, vou tentar. Mas eu queria conversar com você hoje sobre um assunto, na verdade, sobre 2 personagens da Bíblia. E nós vamos ler 2 textos inicialmente. E logo após nós vamos fazer alguns comparativos em relação a esses 2 personagens. E fatalmente, enquanto nós estivermos aqui falando sobre eles, de uma forma rápida, mas, vamos dizer assim, profunda, nós vamos ver algumas semelhanças, tanto de um quanto de outro, no que se refere à minha vida e à sua vida. Então a minha oração é que você possa abrir teu coração agora, porque essa palavra, ela é a palavra de vida, é a palavra que cura, é a palavra que transforma. Então abre teu coração, joga fora todas as reservas e seja convencido pela palavra de Deus, que a palavra de Deus possa nos convencer. Senhor, eu te peço, eu sei que o teu Espírito Santo está aqui, então eu te peço, vivifica a tua palavra. E no momento em que a tua palavra estiver sendo pregada, que haja, ó Deus, no nosso coração uma disposição, um coração aberto, um coração sedento, um coração com fome, e que essa palavra, uma vez enraizada, uma vez colocada para dentro do nosso espírito, que essa palavra possa produzir vida, fé, esperança, ó Pai, e que nós possamos ser fortalecidos nessa noite, na força do Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1, nós vamos ler alguns versículos dessa história, desse texto, que provavelmente você já ouviu uma pregação sobre Jonas, você já sabe que ele foi engolido por um grande peixe. Quem conhece a história de Jonas, levanta a mão. Quem nunca ouviu falar de Jonas? Nunca ouviu falar de Jonas? Todos nós já ouvimos falar, pelo menos de alguma forma. Diz assim a palavra de Deus: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-se, vá à grande Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta, que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam, cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. Agora eu quero que você vá comigo para o livro de Atos, capítulo 27, versículo 20. Atos 27, versículo 20 diz assim: e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas agora, aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo,
é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Eu quero hoje, nesse momento, ponderar aqui com vocês o fato curioso de responder uma pergunta também curiosa. Por que pessoas que creem no mesmo Deus agem de forma tão diferente uma da outra? Por que um provoca a tempestade e o outro, que também conhece a Deus, é a solução na tempestade? Existe aqui nesses dois textos um profundo contraste entre Jonas e Paulo. Um é profeta, outro é apóstolo. Ambos temem a Deus, ambos são enviados por Deus aos gentios. Ambos são chamados e vocacionados por Deus. Ambos pregam para milhares e milhares de pessoas. Ambos enfrentam tempestades. Os dois cruzam mares para pregar. Ambos viram conversões e conversões extraordinárias. Mas ainda assim, são tão diferentes um do outro. Então, eu quero começar fazendo uma pergunta, dentre algumas que eu vou fazer durante essa pregação, que é a seguinte pergunta: quem eu sou? Eu sou Jonas ou eu sou Paulo? E você? É Jonas ou Paulo? Eu provoco tempestades ou eu trago esperança para os outros em meio às tempestades? Então, eu vou observar a partir de agora com vocês aqui, a partir desses dois textos que nós lemos, que Jonas é aquele homem que não consegue, por exemplo, amar os diferentes. Aquele que pensa que a salvação é só para o seu povo, só para o seu grupo. Jonas foi incapaz de amar aqueles gentios, no caso, os ninivitas. Ele preferiu morrer ao ver os seus ouvintes salvos. Prega, mas prega sem paixão. Prega por obrigação. Obedece, mas obedece à força. Jonas só queria estar entre aqueles que ele gostava para preservar Israel. Então eu vou agora, a partir de agora, à luz desse texto, falar de algumas características. São algumas características que eu vou falar que fazem um contraste agora entre Jonas e entre Paulo. Primeiro, se você quiser, pode até anotar. Primeiro contraste que nós encontramos aqui. A viagem de Jonas era uma viagem sem propósito. A viagem de Paulo tinha um propósito. Jonas pegou um navio para Tarsis tentando fugir de Deus. Por que Tarsis? Porque Tarsis, gente, eu não sei se você sabe, ou se você já foi lá, Isaías 66:19, Tarsis era uma cidade onde Judas não era nascido, mas vamos dizer, onde Judas perdeu as botas. Era uma cidade completamente fora do mapa. Você sabia disso? Não? Abre sua Bíblia aí, Isaías 66:19. Diz lá: porém entre eles um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis aí, Pul e Lude, que atiram como arco a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Ou seja, Tarsis estava entre as cidades mais remotas daquela época. Por isso Jonas vai para Tarsis. Ele vai fugir da presença de Deus, e quando alguém quer fugir, alguém vai para bem o quê? Longe. Uma pessoa que está sendo
ou que foi condenada já em segunda instância, por exemplo, no Brasil, ela quer se esconder da justiça, ela não quer se entregar à justiça, ela não quer ser presa, ela foge para onde? Para o mais longe que ela puder. Se ela puder ir para um outro país, se ela puder ir, sei lá, para as Bahamas, para Maldivas, ela vai para um lugar onde ninguém vai achar ela. Era mais ou menos o que Jonas fez aqui. Lá a palavra de Deus não existia, mas era um lugar de prosperidade. Esse homem, Jonas, ele quer fugir, ele quer ir para o fim do mundo, ele está na rota de fuga, ele entra pela estrada da desobediência e para lá ele vai. Ele acha que Deus não vai encontrá-lo, ele não quer escutar Deus, ele não quer obedecer a Deus, ele não quer ser incomodado, ele desliga a consciência e ele acha que Deus não vai encontrá-lo. Mas se você pergunta para Paulo onde ele vai, ele te responderia na hora: estou indo para Roma, tenho que encontrar César. Paulo sabia para onde ele ia. Estou indo comparecer diante de César, estou indo cumprir a vontade de Deus, estou indo para onde estou no centro da vontade de Deus. E a pergunta para você, mais uma vez, é: para onde você está indo? Qual é a direção da sua jornada, hoje aqui, nessa noite? Estamos fugindo de Deus? Estamos tapando os ouvidos à sua voz? Estamos endurecendo o nosso coração? Ou de fato você está comprometido com a vontade de Deus, andando na direção que por Ele foi indicada para a sua vida? Será que mesmo enfrentando tempestades, dificuldades, você continua caminhando na direção do projeto de Deus para a sua vida? E agora eu quero entrar no segundo contraste. Segundo contraste entre Jonas e Paulo. Jonas usa a liberdade para fugir de Deus. E como que é que nós estamos fazendo hoje? Somos pessoas livres ou não somos livres? Quem é livre diz amém. Será que nós estamos na nossa liberdade, usando a nossa liberdade para fugir de Deus? Por que essa pergunta? Porque se eu tenho liberdade, eu posso ou não estar na vontade de Deus, eu posso ou não decidir fazer a vontade de Deus, eu posso ou não estar no centro da vontade de Deus. Você está usando, eu estou usando, nós estamos usando a nossa liberdade para estar mais próximo ou para estar mais longe da vontade de Deus? Você sabe o que Deus quer que você faça. Deus já falou para você fazer isso, para você fazer aquilo. Mas, na verdade, pode ser que você esteja aqui tentando burlar a sua própria consciência, tentando fugir de Deus, rejeitando a vontade de Deus, mesmo conhecendo a Ele. E usando da sua liberdade para fugir dos compromissos que você deveria assumir com Deus, para fugir do trabalho, para fugir de uma vida de santidade, para fugir do local onde Deus quer que você esteja. Pode ser que você esteja aqui, tomando os seus navios e indo também para Tarsis. Por outro lado aqui, Paulo estava preso, Jonas estava livre e Paulo estava preso. Era um homem perseguido. Ele era incompreendido naquele momento, ele era um prisioneiro de Roma. Mas ele estava deliberadamente comprometido em fazer a vontade de Deus. E quem está comprometido em fazer a vontade de Deus, fala: eu estou. Ele estava indo preso para Roma, ele estava dentro do navio, num mar tempestuoso, com um centurião escalado para acompanhar ele, entregar ele, sã e salvo em Roma. E ele que, se você ler as cartas de Paulo, você vai ver, ele que sonhava tanto em ir para Roma, para conhecer a igreja de Roma que foi fundada e que ele nem foi nessa igreja. Estava indo para Roma de uma forma que ele não imaginava. Ele estava indo para Roma preso. Mas isso para o apóstolo Paulo não tinha nenhum problema. Como ele diz lá em Filipenses 1,12, ele diz: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Era Paulo dizendo o seguinte: olha, eu planejei uma coisa, mas Deus fez outra.
Porém, não importa que a minha vontade seja feita, mas que a vontade de Deus seja feita. E porque ele estava preso em Roma, gente, saiba disso, a igreja ficou mais encorajada a pregar. Se você continuar nesse texto de Filipenses 1:12 e continuar lendo o 13, você vai ver que o texto vai dizer que pelas cadeias de Paulo, a igreja de Roma ficou totalmente mais incentivada a pregar o evangelho. O fato dele estar avançando preso dentro do centro e da vontade de Deus fez com que o evangelho se propagasse de uma forma acelerada. Porque Paulo estava preso em Roma, toda a guarda pretoriana, que tinha aproximadamente 16 mil soldados da alta patente de Roma, estava conhecendo o evangelho de Deus. Porque Paulo estava preso em Roma, ele não podia visitar as igrejas, mas Paulo começou a escrever cartas para Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Por quê? Porque ele está preso, mas o projeto de Deus estava livre para ser realizado através da vida de Paulo. Paulo não estava com a liberdade que Jonas tinha, mas Paulo estava no centro da vontade de Deus. Eu vou falar do terceiro contraste. Jonas entra num barco para se alienar. Quem já fez isso? Quem já fez isso? Alguém já quis, tipo assim, se alienar? Alguém aqui? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Ninguém tentou se alienar, só eu. Gente, a minha droga, sabe qual é? Pastor, tu usa droga? Às vezes eu uso. Qual? Netflix. Tu quer se alienar? Maratona. É ou não é? Tu está olhando para mim assim, como se fosse assim, meu Deus do céu. Levanta a mão, quem já maratonou. Olha aí. Às vezes as pessoas querem se alienar, né? Entra no quarto, não quer saber, não quer ver nada, Foi exatamente o que Jonas fez. Jonas entra no barco para se alienar, e Paulo entrou no navio para se integrar. Olha a diferença. Veja bem, quando Jonas entrou no navio, diz a Bíblia que ele não quis ficar com os passageiros. Ele não queria interagir com ninguém. Ele foi direto para o porão do navio, onde estavam as caixas, os sacos de trigos. Caixa não fala, caixa não interage. Ele foi para debaixo do porão, foi lá para dentro do porão, e ele se embrenhou no meio das caixas, das cargas. Arrumou um canto lá e fez uma cama e foi dormir. Ele não quis interagir, mas ele era um homem de Deus. Ele era um profeta. Aquele navio estava cheio de pessoas que precisavam ouvir do amor de Deus. Eram mais de 200 pessoas a bordo daquele navio. É a mesma coisa que muitas vezes nós fazemos. Você entra no táxi, você se cala. Você entra no Uber, você não quer interagir. Você entra no ônibus, você não tem coragem de falar com ninguém. Você entra no teu setor no trabalho, você não quer falar com ninguém. Você senta na sua mesa e acabou. Você está na sua empresa, você não fala com ninguém. E nós olhamos para a vida de Jonas e achamos que no nosso dia a dia não existe nenhuma forma de nos assemelharmos a ele, mas existe sim. Jonas era um homem de Deus, era um profeta. Você nasceu de novo, eu nasci de novo, eu sou nova criatura. Quem é nova criatura diz amém. Você tem uma mensagem, você tem uma palavra, você tem um Deus, você tem uma paz, você tem uma graça, você tem uma luz, você tem o Espírito Santo. Você não pode ficar calado. Você tem uma notícia, você tem um conteúdo, você tem uma mensagem que as pessoas precisam ouvir. Mas quantas vezes nós nos silenciamos? Jonas foi para o porão do navio, e lá não tinha gente, só tinha carga. E ele preferiu ficar entre as cargas, eu já disse, entre os sacos de trigos, do que perto das pessoas.
Mas diz a Bíblia que Paulo entra naquele navio e ele se integra. Ele conhece a todos, ele conversa, ele conquista, ele se infiltra, ele influencia, ele ganha o direito de ser ouvido, ele faz amizade, ele ora, ele aconselha, ele adverte, ele encoraja, ele parte o pão. Ele é o motivo de esperança para aquelas pessoas dentro daquele barco onde todo mundo não tinha mais esperança. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Jonas ou Paulo? Quarto contraste. Jonas não orava nunca. Paulo ora dentro daquele navio e ele ora por todos. Jonas era um teólogo ortodoxo. Porque quando acordam ele e chamam ele, perguntam: quem é você? E de onde tu vem? O que ele diz? Eu sou servo do Altíssimo Senhor, que criou os céus e a terra. É um crente ortodoxo, um teólogo. Foi o que ele disse: eu temo ao Senhor, que fez os céus, a terra e o mar. Ele diz: eu creio no Deus Todo-Poderoso. Entretanto, Jonas não sabe o que é oração. Ele não ora quando Deus fala com ele. Ele não fala com Deus quando vai comprar passagem para empatar-se. Ele não ora quando entra no navio, quando desce ao porão, quando a tempestade assola o navio, ele continua não orando. Ele não ora quando é jogado ao mar. Ele não ora quando vai ao fundo do mar. E ele somente fala com Deus quando um grande peixe engole ele. Por outro lado, você olha aqui para o texto, para o apóstolo Paulo, e ele está preso, mas está orando. As pessoas estão pensando em morrer e ele está orando e encorajando na tempestade. Ele é um intercessor, ele é alguém que traz esperança para os desesperados. Mais uma vez, eu vou perguntar para você: quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Jonas ou Paulo? Nós estamos também atravessando um mar intempestuoso, mas uma coisa é você enfrentar uma tempestade dentro da vontade de Deus. E outra coisa é você estar numa tempestade fora da vontade de Deus. São coisas diferentes. Uma coisa é você enfrentar uma tempestade circunstancial e ter paz no meio daquele negócio. E outra coisa é você enfrentar uma tempestade que você e eu, nós, foi quem provocamos. Eu não vou alongar, eu vou para o quinto contraste. Tem bastante contraste aí, gente. Está vendo? Jonas se considera a causa da tragédia. Paulo vê o vento e a tempestade sem atribuir àquela tempestade nenhum valor místico. Ele sabia que ia chegar no destino. Isso é pedagógico para a gente, porque Jonas é desobediente, olha só. Ele vai fazer tudo o contrário, mas ele continua sendo um homem de Deus. Ele continuava sendo um profeta de Deus. Ele poderia até ser considerado um vaso quebrado, um vaso que estava destroçado, mas ainda assim ele estava na mão de quem? Do grande oleiro, que era Deus. Ele era o causador da tragédia. E aí eu quero dar um exemplo, é sempre assim. Por exemplo, um crente que se desvia da vontade de Deus, um crente que vai para longe da vontade de Deus, uma pessoa que nasceu de novo, mas está indo para Tarsis, essa pessoa é o endereço certo para uma tempestade. Para você pensar. Um crente na rota da desobediência vai ser encurralado por Deus, vai ser enquadrado por Deus, uma hora ou outra. Um crente desviado é pior do que um ateu. Porque ele causa prejuízos. E quem está ao seu redor vai sofrendo. Para você pensar uma pessoa que fugiu do propósito de Deus, que saiu do propósito de Deus, e dentro da família, aquela pessoa que andava num propósito, ela vai causando muitos males. Eu, algumas vezes, converso com muitas pessoas,
E olhando para esse exemplo que eu estou dando, eu percebo isso através aí da experiência, conversando com pessoas, fazendo gabinetes pastorais, e eu vou percebendo, quando uma pessoa da família se afasta, quando uma pessoa não quer mais servir a Deus, como ela causa uma tempestade dentro de casa. E agora eu vou para o 6º contraste. Jonas quer ser jogado no mar. E Paulo está apaixonado pela vida. Interessante é que Jonas quer morrer e Paulo está desejoso em cumprir o propósito de Deus. Havia ali naquele navio 276 pessoas. Todos achavam que iam morrer. A gente leu o texto. Estava todo mundo achando que ia morrer. Nesse momento, Paulo estava firme, convicto, certo de que ninguém iria morrer. Ele dizia: coragem, coragem, o anjo de Deus apareceu, falou comigo, nós não vamos morrer, pessoal, fica tranquilo, por quê? Porque o meu Deus está aqui nesse lugar, ninguém vai perecer. Paulo sabia em quem ele estava crendo. É isso que acontece com a nossa vida, quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, uma certeza invade o nosso coração. O Espírito Santo fica de forma, vamos dizer, efervescente dentro de nós, nos conduzindo. E não importa se uma tempestade se levanta na minha casa, na sua mente. Você sabe até que tem uma tempestade, mas a grande questão é que você fica numa postura igual essa de Paulo. Qual postura? Fiquem tranquilos, gente. O que foi? Deus está no controle e ninguém vai se perder. Você se levanta dentro da sua casa e diz: calma, não tem problema, tem um problema aqui, tem uma dificuldade, minha esposa está doente, meu filho está doente, eu estou passando essa necessidade aqui momentânea, mas pessoal, não quero ninguém chorando, ninguém pelos cantos, ninguém cabisbaixo aqui dentro de casa não. Por quê? Porque o anjo do Senhor falou comigo e ninguém vai perecer, essa casa é dele. Uma postura de quem serve a Deus e de quem está no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus tem que ser feita. O projeto de Deus tem que se cumprir. Então preste atenção, o que você está querendo fazer? É verdade que tem hora que não dá vontade de viver, parece que não tem jeito. Será que você está, como Jonas, querendo ser jogado para fora do barco? Porque a intenção de Jonas era: me joga para fora do barco, que eu já morro, logo acabo com isso. E eu vou dizer para você que está ouvindo aí a gente pela internet, não tire a sua vida, não se suicide, não abandone a fé, porque existe um Deus que morreu, ressuscitou ao 3º dia, está vivo aqui e Ele vai te salvar disso. Sétimo contraste. Eu estou indo rápido, não estou saindo do esboço e estou certinho. Alguém percebeu isso? Está percebendo que o negócio está bem rápido, firme? Começou, tá vendo? Sétimo contraste. Sétimo contraste. Com 2, né? Jonas perde o respeito de todos. Paulo conquista o respeito de todos. Jonas negou o seu nome. Sabe o que significa o nome Jonas? Jonas em hebraico significa pomba. E pomba é o símbolo do quê? Da paz. Mas Jonas estava em guerra com Deus, estava em guerra consigo e ele estava em guerra com as pessoas. Quando perguntam quem ele é, ele não fala o nome dele. Ele fala: eu sou o servo do Deus poderoso. Jonas nega o seu próprio nome. Jonas nega a sua fé. Jonas diz que teme a Deus, mas não obedece a Deus. Ele tem uma teologia, mas ele nega e afronta a sua própria teologia. Entretanto, Paulo se torna o homem mais livre daquele navio,
apesar de estar em cadeias, passa a ser o preso mais ouvido, se torna o líder daquele navio. E aí eu quero dizer para você que não é a circunstância que faz você, é você quem faz as circunstâncias. Paulo está preso, mas é líder. Paulo está preso, mas é ouvido. Paulo está preso, mas influencia. É sal, é luz. Que tipo de gente nós somos? Jonas ou Paulo? Oitavo contraste. Jonas é vomitado no mar. E em Nínive ele prega com raiva. Ele sai do grande peixe para ir pregar em Nínive. E você pensa que ele está ali completamente convencido de que é aquilo que ele tinha que fazer? Não, ele vai, mas ele vai ainda contrariado, reclamando com Deus. Ele não estava totalmente convencido. Em contrapartida, Paulo chega em Malta, depois daquele naufrágio que nós lemos aqui agora, e ele abençoa todos que estão naquela ilha. Uma coisa, gente, é nós fazermos a vontade de Deus quando nós não temos a opção, por causa do enquadramento. Não, eu vou fazer porque senão eu vou para o inferno. Ah, não, eu vou dar o dízimo aqui, porque sabe como é que é, né? Devorador, vai vir um devorador, tal, aí o cara vai, o cara faz aquele negócio assim, é generoso assim, o cara vai dar uma oferta, ele faz assim, quase tendo um infarto. Aí bota oxigênio, quase que eu caio. Fazendo a vontade de Deus, sem vontade, obrigado. Outra coisa é nós fazemos a vontade de Deus com prazer, com deleite, com vontade, com ânimo, com força, com fé, com alegria e com gratidão. Foi o que Paulo fez. Paulo chega em Malta, ele intercede pelas pessoas, ele cura os enfermos e ele tem o prazer de levar ao povo bárbaro o evangelho da salvação. Como que você faz a obra de Deus? Com prazer ou reclamando? Ai, meu Deus, hoje eu estou na escala, tenho que chegar às 5 horas aqui. Meu Deus do céu, para que eu fui querer botar meu nome nessa escala? Fala, Deus. Aí tu vem. E aí, irmão, glória, amém, glória a Deus. Quer fazer o que mesmo aí? Amém, tá glória, estou na escala mesmo, né? Eu sei que isso é uma história fictícia e que aqui não existe absolutamente ninguém que fez isso ou vai fazer. Isso acontece em qualquer outro lugar, menos na igreja de Nova Vida de Éden. Quem é você? Jonas ou Paulo? Nono contraste, estou chegando no final, são 53. Jonas quase se envenena de ódio por causa de uma erva. Não é essa erva que você está pensando. Pessoal que gostava da erva aí, fala, rapaz, aleluia, pastor, tem alguma coisa, é uma brecha? Ah. Não, não tem. Paulo é mordido por uma cobra e não dá a mínima importância para aquela cobra e para aquela mordida. Quem conhece a história sabe, eles saem do naufrágio, eles chegam na ilha de Malta, ele vai pegar um graveto para poder fazer uma fogueira, e quando ele pega o graveto, o que acontece? Uma cobra pica a mão de quem? De Paulo. O povo da ilha de Malta fala, esse cara é amaldiçoado, esse cara não é possível, ele sai do naufrágio, fica 10 dias no mar, ou só 14 dias no mar, não sei, ele fica um tempo no mar lá, não come, quase que morre, chega na ilha, quando ele vai pegar um graveto, a cobra pica ele, esse cara está amaldiçoado. Jonas ficou com raiva por causa da erva que Deus fez crescer. Havia um calor naquele local onde ele estava, absurdo, e ele não tinha onde se abrigar. Deus, olhando para Jonas, falou, vou botar uma árvore aqui, cara, para tu ficar debaixo dessa sombra. E quem gosta de sombra no sol? Gente, eu sou doido com sombra no sol.
tipo assim, estou naquele sol, aí tu vai atravessar o sinal, tipo, sei lá, na Rio Branco ali, Presidente Vargas, tu vai atravessar o sinal, aí, cara, só pedra, sol, não sei se é você aqui, tá um poste, eu fico assim no poste, ó, só para pegar uma flechinha aqui. Quem faz isso? Sol escaldante. Tu vem andando aqui, né? No sol para chegar na igreja. Quando tu chega na igreja, entra aqui, tu faz aleluia. Foi exatamente a sensação que Jonas teve. Deus faz crescer e ele entra debaixo daquela árvore e naquele sol, naquela sombra, ele fica ali, ai que bom que essa sombra. Aí Deus vai e manda um verme para poder comer aquela erva, aquela erva murcha, a sombra sai, e como é que fica Jonas? Ele surta, irmão, ele fica... Você é Jonas ou você é Paulo? E Deus fez secar essa erva e mandou um vento quente do deserto, e eu fui ver que esse vento quente do deserto lá tem um nome. Não sei nem te explicar, é um nome até engraçado, mas o nome desse vento quente, que é um vento que quando esse vento é soprado no deserto, os animais vão para as tocas, né, o pessoal que tem suas tendas montadas, suas casas, fecham a janela, porque é um vento horrível, quente, um vento chamado siroco. É um vento, é um nome mesmo esquisito, mas o nome desse vento é siroco. E Deus manda o siroco. E Jonas pede o quê? O que ele pede para Deus quando aquela sombra vai embora? Ele pede para quê? Ele pede para morrer. Ele ainda está com a ideia fixa de querer morrer. Perturbado. Paulo é mordido por uma cobra, as pessoas dizem que ele vai morrer, que ele vai cair, que ele vai inchar. Mas Paulo não caiu, Paulo não morreu, Paulo não inchou, Paulo viveu. Ele sacudiu a víbora no fogo e prosseguiu com o seu propósito. Quantas vezes, gente, acidentes acontecem no nosso percurso, nesse percurso de fazer a vontade de Deus. Quantas vezes você sai de um naufrágio e aí Deus te dá força, aí você chega na ilha de Malta e aí de repente quando você pensa que tudo vai estar bem, tudo vai estar no lugar, uma serpente te pica aí. Quantas pessoas na serpente falam, agora não, Senhor, aí também é demais, estou preso, naufraguei. Eu falei certo? Naufraguei. Falei muito errado. Estava indo tão bem. Naufraguei. É só porque tu quer falar o certo, fala errado. E agora ainda sou picado por uma cobra? Eu vou desistir, porque esse evangelho não é para mim não. Está doendo muito a prova. Está doendo, irmão. Já viu irmão assim? Está doendo. E aí, irmão, como é que está? Pastor. Está doendo muito. É, irmão, e aí? Só Deus. Não. Paulo é picado pela cobra. Ele sacode, joga a víbora no fogo e fala, não tem cobra que vai acabar com o propósito de Deus. E ele se levanta, nada acontece, ele não morre, não incha, nada acontece com ele. E daqui a pouco ele começa a curar os enfermos na ilha, ele começa a pregar a palavra de Deus, e muitas pessoas se convertem naquele lugar. O que nós vamos fazer quando na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada na obra de Deus, algumas cobras nos picam, algumas situações se levantam contra a nossa vida, o que você faz? Você se encolhe ou você sacode a víbora e joga fora e começa e continua, porque ele tinha um objetivo, Deus falou para ele, importa que você seja apresentado a César em Roma, então nada vai me parar, nada vai te parar, você vai olhar para o alvo, você vai prosseguir, porque importa que você faça a vontade de Deus, não deixe nada te parar. O que nós fazemos? Reclamamos, murmuramos, ficamos amargos com Deus, ou sacudimos
e jogamos a víbora no fogo para continuar fazendo a vontade de Deus. Quem é você? Jonas ou Paulo? E por fim, o 10º contraste que eu quero dizer para vocês. Jonas considerava os ninivitas uns bárbaros que deveriam perecer. Paulo considera os bárbaros alvo do seu amor. Ele olha para os bárbaros e diz: eles precisam conhecer as boas novas do Evangelho. Jonas ficou irado porque Deus perdoou os pecados dos ninivitas. Ele reclamou porque Deus era bom. Quantas vezes nós, porque Deus curou, porque Deus perdoou o irmão que fez o pecado mais cabeludo que tu pensa. E aí tu olha para o pecado do irmão cabeludo e fala: que absurdo. Pastor, como que pode? Pode, do mesmo jeito que tu pode. Do mesmo jeito que eu posso. Quem está imune a cometer o pecado mais cabeludo do mundo aqui, diz amém. Está ligado no mistério. Todos nós. Mas nós nos achamos mais santos que os outros. Nós nos achamos melhores do que os outros. Os crentes acham que são gente da fina estirpe, da maior qualidade. Só eles vão para o céu. Tu vai encontrar muito católico no céu. Quer dizer, se tu for. Irmão, vou abrir um tema aqui polêmico aqui, sair daqui, né? Mas eu não sei não, irmão. Não sei não. A gente pode encontrar muita gente que a gente acha que não, porque a gente acha que esse Deus poderoso todo, a igreja limitou a ação de Deus. É claro que precisa aceitar e confessar Jesus como Senhor e Salvador e ter só Ele como Deus. Mas, irmãos, Deus não está preso a um sistema. Deus é soberano, é Deus, é maravilhoso. Irmão, e Jonas estava com raiva de Deus. Por quê? Porque Deus perdoou uma cidade, aqueles homens que eram terríveis. E às vezes isso vai trazer para mim e para você um ensinamento bem pedagógico, de que na casa de Deus, no reino de Deus, na nossa vida em comunidade cristã, nós precisamos ter uma empatia pelos nossos irmãos. Não é que nós temos que aceitar ou concordar com pecados, não é isso que eu estou pregando. Eu estou dizendo que é o seguinte: onde há o amor encobre multidões de pecados. Não importa se o seu irmão pecou, tenha misericórdia, auxilie ele, dê a mão para ele, para que ele possa levantar e para que ele não possa pecar mais, mas não julgue o teu irmão, não aponte o dedo para ele. Por quê? Porque Jesus falou: quem que alcançará misericórdia? Os que tiverem o quê? Misericórdia. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Curioso é que Paulo, ele chega em Malta e ele ama aquele povo. Uma coisa é pregar o evangelho, irmãos. Outra coisa é nós amarmos as pessoas para as quais nós estamos pregando. Não basta fazer a obra de Deus, é preciso ter a motivação certa. E é engraçado que nós podemos concluir que se nós estivermos bem motivados, Deus usa ou não usa a nossa vida nessa motivação. Mas se não estivermos também na motivação certa, Deus também pode usar a nossa vida, sabia? Deus usou a vida de Jonas, mesmo com a motivação que não estava altamente correta. Isso traz para mim e para você um ensinamento. Por que então não fazermos a obra de Deus com gratidão, com amor, com paixão, com graça, entendendo esse propósito maior para o qual Deus nos chamou, que é ser sal e ser luz do mundo? Esteja certo de uma coisa, para finalizar: eu e você um dia vamos morrer. Quem sabe disso? E a pergunta é: como que nós seremos lembrados pelas pessoas?
Como alguém que fugiu de Deus e o serviu por obrigação? Que legado nós deixaremos? Qual é o legado que, se hoje eu e você morrêssemos, falecêssemos? Em nome de Jesus, não. Só daqui, no meu caso, 40, 60, daqui a 80 anos, porque a minha previsão é de 120, se Jesus não voltar. Amém? Ué? Tu não vai estar aqui mesmo para ver? Brincadeira, irmão, claro que vai. Você também vai junto comigo. Qual é o legado que nós deixaríamos se hoje nós já não estivéssemos aqui? Eu não vou nem falar no caso trágico da morte, mas real. Vou dizer no caso de você, por algum motivo, se por algum motivo você tivesse que sair do local onde você está, você tivesse que ir para um outro estado, para um outro lugar, morar em um outro lugar. Se eu tivesse que ser pastor numa outra igreja, num outro local, num outro estado, se eu sumisse daqui do mapa, que legado eu teria deixado? Que legado você teria deixado? É algo que nós precisamos pensar. E eu vou terminar essa mensagem simples, perguntando para você: quem é você? Jonas ou Paulo? Vamos ficar de pé. Você pode fechar os seus olhos. Vou pedir para os irmãos virem aqui, nós vamos participar da ceia. Você pode levantar as suas mãos. Eu queria cantar aqui com os músicos, mas eu queria que você pedisse ao Espírito Santo para que Ele fale contigo. Senhor, que a Tua palavra ela possa trazer para mim, para mim e para o meu irmão, uma reflexão de que caminho nós estamos andando, por onde nós estamos indo, qual é a direção, se nós estamos indo para Tarsis, ou se nós estamos indo para Nínive, para a vontade de Deus. Senhor, que nessa noite, nenhum de nós, nenhum dos meus irmãos aqui, ou aqueles que estão nos escutando lá do outro lado, na internet, que nós possamos nos alinhar à vontade e ao caminho correto, do local onde Deus quer que nós estejamos, do local onde Deus quer que nós estejamos trabalhando. Senhor, cumpre em nós a Tua vontade, cumpre em nós o Teu querer. Ó Espírito Santo de Deus, se alguém está aqui nessa noite, se alguém se encontra nessa noite, ó Pai, dentro de um navio, indo para Tarsis, se tem alguém aqui hoje que já tomou o caminho, já tomou o barco em Jope e decidiu: não, eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis, e está indo para um caminho diferente daquele que Deus mandou ele ir, que nessa noite ele desça desse barco e que ele vá para o encontro da Tua vontade, que não seja necessário que um grande peixe o engula ele, Pai, mas que nessa noite essa viagem seja interrompida por Ti, Pai. Não sei se alguém entrou aqui e diz: pastor, eu estava indo para Tarsis. Era como se eu estivesse dentro desse navio, me afastando, indo para longe da vontade de Deus, do propósito dEle na minha vida, me afastando cada vez mais do local onde Deus quer que eu esteja. Mas diante dessa palavra, eu hoje quero voltar, eu quero descer desse barco, eu quero voltar. Se você está aqui dessa forma, põe a mão no teu coração, onde você estiver. Senhor, põe a mão no teu coração, porque se você está indo para Tarsis hoje, Deus está te tirando desse barco. Ele te trouxe aqui para dizer: olha, tem um caminho para você diferente, importa que você seja apresentado perante César.
Põe a mão no teu coração aí. Oh, Senhor. Espírito Santo de Deus. Eu sei, Senhor, que Tu estás aqui trabalhando no coração de cada irmão meu, com a mão no coração, Senhor. Porque ouve essa palavra, porque ouviu essa palavra. E diz: Senhor, eu estou voltando. Eu estou indo para o caminho onde o Senhor quer que eu esteja. Eu não vou ser engolido por um peixe, não. Hoje eu volto para o centro da vontade de Deus na minha vida. Senhor, manifesta o teu querer, fala com ele, Senhor, fala com ela. Oh, em nome de Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Não sei se tem alguém nessa noite que diz: pastor, na verdade, eu queria entregar minha vida a Jesus, eu nunca entreguei. Na verdade, eu queria assumir um compromisso com Deus. Eu quero confessar Jesus como Senhor da minha vida. E todos os cultos eu faço isso. Eu tenho isso no meu coração. Ah, pastor, mas se não tiver ninguém, não tem problema. A oportunidade está sendo dada a você de dizer: se você nunca confessou, se você não caminha com Deus, se você não falou, eu quero que Deus seja o Senhor da minha vida de verdade, eu quero ser guiado por Ele, eu quero ter uma aliança, um compromisso com Deus, eu quero sim ser elencado dentro dessa família, eu quero que Deus fale comigo, eu quero ser nova criatura, eu não estou satisfeito com a vida que eu estou vivendo, eu quero Deus. Então, essa é a oportunidade de você dizer: pastor, ora por mim. Por quê? Porque hoje eu quero entregar minha vida ao Senhor. E se tiver alguém, é só você levantar a mão para eu saber. Você fala assim: pastor, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Onde você estiver, só levanta a sua mão. Ou se você quiser voltar para o Senhor, você levanta a sua mão e eu quero orar por você. Posso orar por você? Você que está de mão levantada. Você está com a mão levantada? Ou você está com a mão levantada? Vem cá que eu quero orar por você. Não é? Está com vergonha? Você levantou adorando, foi isso? Ah, tá. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Vem cá. Amém. Tem mais alguém que diz: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Olha, não é religião, não é para você entrar para a igreja. Não. É para que o seu nome seja escrito no livro da vida. A partir de hoje, o seu nome é escrito no livro da vida. Eu voltar para o Senhor, amém? Vem cá. Aleluia. Estava indo para Tarsis. Aleluia. Hoje ele está descendo do barco. Hoje ele está descendo desse barco e dizendo: não, eu vou para onde Deus quer que eu esteja. Amém. Hoje o Edson quer entregar a vida dele ao Senhor Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Você pode levantar suas mãos por aqui. Você pode levantar suas mãos para cá, Senhor. Eu oro pelo Edson. Edson, hoje o Espírito Santo vem sobre você. E a partir de hoje você se torna nova criatura, para viver em novidade de vida. E a partir de agora, Jesus é o Senhor da sua vida. Você vai dizer comigo: eu, fala para ele falar, eu, Edson, entrego a minha vida ao Senhor. E a partir de hoje, eu quebro todas as influências e cadeias
e alianças feitas com o mundo. E a partir de agora, Jesus é o Senhor da minha vida. Aleluia. Abençoa, Pai. Abençoa, Pai. Oh, enche com o teu Espírito Santo. Cura. Ah, Senhor, que tu possa manifestar a tua cura sobre a vida dele. Que o sistema auditivo funcione, Pai. Que ele seja curado, Pai. Que ele possa ouvir. Eu creio que tu podes fazer ele ouvir. Eu creio que tu podes fazer todos esses deficientes auditivos ouvir, Pai. Eu oro porque eu creio, Senhor. Eu oro porque está escrito na tua palavra. Eu creio nisso. E eu vou ver, eu sei que vou ver, Pai, a manifestação do teu poder. Aleluia. Oh, Pai. Senhor, eu oro pelo Luiz, que hoje diz: Senhor, não, eu não quero mais ir para Tarsis. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero lembrar, eu quero me arrepender. Eu quero ver onde eu caí. Mas eu sei que, Senhor, lembrando do arrependimento, lembrando de onde caí, o Senhor está me curando, me limpando, me levantando. O Senhor te levanta, te cura, te recebe de volta. Hoje o Senhor te dá vestes novas, Luiz, e põe um anel no seu dedo, como Ele fez com aquele filho que voltou. É como se Deus estivesse falando: Luiz, como eu esperava esse dia. Desde o último dia que você saiu, eu estava aqui esperando o teu retorno. E hoje você recebe uma porção do Espírito Santo sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio. Oh, oh, Em tuas mãos, pelas portas da cidade, a nova Jerusalém, a noiva vai entrar. Oh, cantamos santo. Cantamos santo. Santo é o Senhor. Cantamos A Bíblia nos fala de pelo menos um registro nós temos claro de que Jesus já veio aqui na terra. Amém, irmãos? Jesus já veio? Já veio, a Bíblia registra. Na verdade, o nascimento de Jesus de forma milagrosa, a sua morte na cruz e a sua ressurreição foi o que a Bíblia chama de plano de salvação. Estamos aqui hoje por isso. Você está aqui hoje por isso. Esses dois homens puderam entregar a sua vida a Deus por causa do sacrifício de Jesus. Mas a Bíblia também promete que ele voltará, ou ele virá uma segunda vez. E é isso que a gente está aguardando. Ele já veio uma primeira vez, sim, mas nós temos a promessa de um segundo regresso de Jesus aqui nessa terra. E a Bíblia fala, né, que esse segundo regresso vai acontecer em dois momentos distintos. Um primeiro que a gente conhece como arrebatamento, porque a Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos, o que acontece? Nós receberemos um corpo transformado,
Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, também receberão um corpo transformado, nos encontraremos com o Senhor nos ares. Olha que maravilha, a promessa que nós temos. Mas também fala que a segunda vinda de Jesus terá um segundo momento, ou uma segunda fase. É quando a Bíblia registra que todo olho o verá. Quando a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Embaixo da terra, na terra, no céu, todo joelho se curvará diante de Cristo. A Bíblia diz que o céu então vai se abrir. Diz que do céu virá a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma noiva ataviada para o seu noivo. E essa nova Jerusalém descerá do céu. Nós que já fomos arrebatados com corpo glorioso, viremos com Jesus. E quem ainda estiver nessa terra também se encontrará. E a Bíblia diz que então nunca mais haverá choro, nunca mais haverá morte, nunca mais. É isso que nós aguardamos, irmãos. Quando Jesus vier, que todos os olhos o verá. Diz que o dragão, que é a antiga serpente, o inferno, a besta, a morte, serão lançadas no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então não tem mais diabo para nos atormentar, não terá mais morte, não terá mais anticristo, não terá mais nada. Nós viveremos com Cristo eternamente. Irmão, é isso, essa é a nossa esperança, é isso. Não sei você, mas enquanto o Glaucio estava pensando, foram 10 pontos. Eu estou falando isso porque é a Santa Ceia, tá? É importante você ter essas coisas em mente. Por que eu estou ceando? Por que eu estou tomando esse vinho, esse cálice? Por que eu estou aqui hoje nessa igreja? Por que eu preciso abandonar Tarsis e ir para Nínive, que é o centro da vontade de Deus? Por quê? Enquanto o Glaucio pregava, eu fiquei pensando: quem eu sou? Qual seria o meu nome? Eu acho que o meu nome seria Paulo Jonas, ou Jonas Paulo, não sei. Foram 10 os pontos ali. Eu falei: opa, aqui eu tô mais para Paulo, hein? Oh, que benção. E aqui eu tô mais para Jonas. Eu tava ali, uma hora aqui, outra hora ali. Mas o legal é que no final de tudo, mesmo Jonas indo contra a vontade de Deus, Deus resgatou, Deus poupou a vida dele, Deus deu uma nova chance. Ele pôde voltar para o centro da vontade de Deus, ainda que ele aprendeu com o Senhor. Assim como Paulo aprendeu antes de ter um encontro com Deus. Paulo perseguia, teve um encontro, aprendeu. Jonas aprendeu. Eu e você podemos aprender, amém, irmãos? Que a gente possa ter isso em mente. O nosso caminho é a Nova Jerusalém, é essa cidade, é para lá que nós estamos indo. Lá é o centro da vontade de Deus. Que a gente possa focar isso. Pode distribuir a ceia? Pode sentar, desculpa, esqueci. Eu me empolguei. A nossa vigília está chegando. Na vigília a gente vai poder ter um pouco mais de tempo. Todo culto a gente fala isso, né? O culto já acabou? Precisava de mais umas meia hora aí. Você que está nos visitando, deixa eu te dar algumas orientações. Está nos visitando, poxa, eu não sou da Nova Vida, eu sou da outra igreja, da Assembleia Batista, Presbiteriana, Comunidade ABC, não importa. Se você é crente, é salvo, se você entregou a sua vida a Jesus, você não só é convidado, mas você, para nós aqui da Igreja Nova Vida de Éden, é uma honra que você participe conosco da ceia do Senhor. A mesa, ela não é da Nova Vida, a mesa é do Senhor. Se você é filho, tem um lugar para você a essa mesa, tá? Então você é convidado a participar conosco. Agora, se você não entregou a sua vida a Jesus, se você não tem certeza da sua salvação, você optou por, quero ficar longe, quero ficar afastado, aí sim, você deixa passar os elementos, embora o que eu te incentivo a fazer, se você está afastado, é que você volte, é que você aceite a Jesus e participe da ceia. Os irmãos que voltaram para o Senhor hoje são convidados a participar conosco, porque vocês são filhos, amém? Você que é filho, é para você. Pastor, mas durante a semana eu cometi um erro, eu sou crente, eu sou filho, mas eu errei, eu pequei. Ué? Se você pecou, o que você tem que fazer, irmão? Não tomar ceia, não é isso? Não. Se você pecou, você tem que se arrepender. Senhor, desculpa, errei. Briguei no trabalho, desobedeci.
falei o que não era para falar, vi o que não era para ver, peguei o que não era para pegar. O que você tem que fazer? Devolve, não veja, não fale e participe da ceia. Não é porque o Davi erra que na hora do almoço eu deixo ele sem comer. Não é porque o Davi comete um erro, desobedece, que hoje ficou sem querer tomar banho, tive que falar, reclamei, tu tá desobediente, hein, rapá? A Alessandra reclamou lá também comigo. Toda criança é assim, a gente que tem que ensinar. Se já viesse pronto, não precisava. Eu fiquei meio nervoso, meu irmão. Eu falei, vou dar uns tapas nesse... Eu fiquei pensando, se minha mãe e meu pai falassem comigo, pega isso, aquilo, e eu falo, não. Não existia, não. Não existia, não vou fazer, e daí não vou. Eu falei, eu vou dar uns tapas nesse moleque. A criança não vem pronto, não, a gente tem que ensinar, a gente que é culpado. Aí eu segurei a onda, mas dei um tapinha ainda de leve, assim, para ele, para minha palavra ainda ficar valendo. Eu que falo aqui, a última palavra é minha. Mas por causa disso, agora na hora da janta eu não vou dar para ele, porque ele me desobedeceu. Não, filho, não faz mais isso, papai não gosta. E pronto, e vem, você é meu filho. Então não é porque você pecou que Deus agora te afasta da mesa, pelo contrário, Ele te chama, Ele te convida, Ele quer você participando, o teu lugar sempre esteve lá. Enquanto o Glaucio estava ministrando aqui para o irmão que estava voltando, ele falou algo muito legal, ele falou, desde o momento que você se afastou, Deus estava ansiosamente esperando pelo seu regresso. Desde o momento que a gente se afasta dos caminhos do Senhor, a nossa cadeira fica lá, Deus não ocupa, está lá, é tua. No momento em que você voltar, ela está ali. Então ceia é isso, irmão, Santa Ceia é isso. Santa Ceia é a gente se voltar para Deus, é abandonar o pecado, é se arrepender. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. E depois que eu me examinar, o que eu faço? Coma do pão e beba do cálice. Não é? Examina-se, pois, o homem. Eu sempre falo isso. Não sei você, mas se eu parar para me examinar agora, estou me examinando, se eu fiz alguma coisa de errado, o que tu acha que eu vou achar, irmão? Fiz nada, eu sou um santo. Tem até uma asinha aqui atrás e uma... Tu acha isso? Se você fosse examinar agora, tu vai achar erro ou não? Todos nós, 100% dos que aqui estão presentes, ao se examinar, vai encontrar erro. Paulo sabia disso. O Espírito Santo sabia disso quando inspirou Paulo. Ainda assim, sabendo que ao se examinar, nós encontraríamos erros, ele fala, examina-se, pois, o homem a si mesmo. Subentende-se, você vai achar erro. Mas ainda assim, coma do pão e beba do cálice, porque aí ele vai começar a descrever, porque a vontade do Senhor na Santa Ceia é isso, é nos aproximar. O autoexame é justamente para eu detectar um erro e me afastar dele, e abandonar o erro, e não praticar o erro. Aí a ceia tem esse motivo também, o memorial da morte e ressurreição de Cristo, e também para a gente se autoexaminar e falar, Senhor, me desculpa, estou reafirmando a minha aliança contigo, estou reescrevendo ali o nosso contrato, o nosso acordo, a nossa aliança, o nosso testamento, de que eu pertenço ao Senhor, de que eu sou filho, de que eu te amo, de que eu pertenço ao teu reino, de que o Senhor é tudo para mim. Então, quando estiver participando, bebendo do cálice, comendo do pão, tenha isso em mente, é uma aliança que eu estou fazendo, eu sou filho, Deus me perdoa, Pai, estou aqui diante do Senhor, porque eu amo estar com o Senhor, Deus, se eu desobedeci, se eu caminhei para Tarsis, desculpa, agora eu quero voltar e caminhar em direção a Nínive, e vamos que vamos, amém? Glória a Deus. Estou falando aqui, irmão, já no tempo certo para eles terminar ali de servir, amém? Todo mundo já pegou? Então vamos ficar de pé? Glória a Deus, se eu tivesse cronometrado de falar enquanto ele servia, eu não teria acertado. Glória a Deus, Isaías 9, diz assim, o povo que andava na escuridão, verá grande luz, viu grande luz. Para os que vivem na terra das trevas profundas, uma luz brilhará. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Glória a Deus, é isso que nós estamos comemorando nessa noite, e isso é a Santa Ceia, é comemorar a
paz, é comemorar os conselhos, é comemorar a força desse nosso Senhor, amém? Senhor, louvado seja o teu nome, muito obrigado, Deus. Que oportunidade maravilhosa nós temos, Senhor, oh Deus, de sermos os seus filhos, Pai. A esperança que temos, Deus, de morar na Nova Jerusalém. Oh Deus, aonde não haverá morte, choro, pranto, dor. Oh Deus, que privilégio temos, Pai. Oh Deus amado, de em meio à tempestade, Senhor, como foi o apóstolo Paulo, ser guardados por Ti. Que em meio a picadas de serpentes, mal nenhum, dano nenhum nos causa, Deus, porque pertencemos ao Senhor. Obrigado, Pai. Queremos nessa hora reafirmar a aliança que temos contigo. Queremos nessa hora novamente, Deus, dizer: pertencemos ao Senhor. Queremos dizer a todo o mundo, Pai, a todas as esferas naturais e espirituais: pertencemos ao Senhor, temos a marca de Cristo, participamos do seu sofrimento através da comunhão do seu corpo, participamos da sua morte da cruz, através da comunhão com o teu vinho, Pai. Obrigado, louvado seja o Senhor. Comamos todos nessa hora. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. A Santa Ceia também, ela aponta para uma comunhão horizontal, que é a comunhão entre eu e você, entre irmãos. Não faz sentido participarmos da ceia se eu tiver raiva do amigo, se eu tiver brigado com meu irmão. A primeira coisa que eu tenho que fazer quando sair daqui é me reconciliar. O contexto de Paulo é todo em relação a isso. Por que você que é rico vem para a casa do Senhor e quer tirar onda, quer se fartar, quer comer muito, enquanto o seu irmão não está comendo nada? Se você está com fome, vai comer em casa. Aqui não, aqui é comunhão, aqui é para você se ajudar, é para você dar a quem não tem, aqui é para vocês se relacionar. Vamos fazer isso de forma simbólica dessa noite, trocando o cálice com o irmão que está do nosso lado? E fala para ele: ó, eu tenho comunhão contigo. Conte comigo. Se você precisar de alguma coisa, fala comigo. Vou orar por você. Se não souber o nome, pergunta o nome dele. Qual é teu nome? Para quando eu estiver orando em casa, eu orar por você. Tenho comunhão contigo, Rodrigo? Tenho comunhão contigo, Sandinha. Muita comunhão. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Temos comunhão com os outros, irmãos. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo cálice da nova aliança. Obrigado, Deus. Obrigado porque foi o teu sangue vertido na cruz que comprou para o Pai povos de todas as línguas, tribos e nações, dentre os quais nós fazemos parte. Obrigado, Senhor. Louvado seja o seu nome. Tomemos todos do vinho. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, irmão. A gente vai dar alguns avisos agora. Que Deus te abençoe. Vocês que estiveram conosco até agora, foi muito bom ter estado contigo. Se você estiver caminhando para Tarsis, dê meia volta e vai para Nínive, para o centro da vontade de Deus. Que Ele te abençoe. Até quinta-feira, 7h30. Amém.